Olá pessoal, beleza? Eu espero que sim. Dando continuidade ao estudo de funções do primeiro ano, vamos estudar uma importante função que é a função logarítmica, que didaticamente vem logo depois da função exponencial, que nós já vimos nas aulas anteriores. Bom, para começar, veremos o que são os logaritmos nessa aula e a definição de logaritmos com alguns exemplos, beleza? Bora lá então. Para entender o que são os logaritmos, eu trouxe para vocês uma situação, que é a seguinte. Uma granja especializada na criação de frangos planejou operar de modo que o número de aves dobre a cada ano com relação ao número de aves do ano anterior. Vamos utilizar a tabela abaixo, a seguir, e encontrar uma fórmula que relaciona o número n de aves com o passar do tempo t, o tempo em anos. Então, vamos considerar que o número inicial de aves seja n0, a gente vai indicar por n0. Poderia ser qualquer valor, 10 frangos, 100 frangos, 1000 frangos. Então, a gente vai representar por n0 o número inicial de frangos, no tempo zero, quando a granja começou a operar, funcionar. Após um ano, qual vai ser a quantidade de frangos, então, após um ano? Vai ser 2 vezes n0, ou seja, 2n0. E no próximo ano, no segundo ano, vai ser 2 vezes a quantidade anterior. Então vai ser 2 vezes 2n0, que vai dar 2 ao quadrado n0. No terceiro ano, 2 vezes 2 ao quadrado n0, que vai ser 2 ao cubo n0. No quarto ano vai ser 2 vezes 2 ao cubo n0, que vai dar 2 à quarta n0. Bom, após t anos, com certeza o número n de frangos será dado pela fórmula 2 elevado a t n0. Isso nós já vimos bastante nas aulas anteriores de função exponencial, como que a gente modela um probleminha, utilizando uma tabela e percebendo o padrão, certo? Agora, o que eu quero com vocês? Vamos ver. Após quantos anos o número de frangos passará a ser 5 vezes o número inicial? Nós já fizemos problemas que envolvem situações bem parecidas com essa, que recai numa equação. Então vamos lá. Se a gente voltar aqui para a tabela, a gente tem o quê? Aqui nós temos, no primeiro ano, o dobro de n0, 2n0. Aqui temos 4n0. E aqui temos 8n0. Aqui 16 vezes n0. Ele quer saber em quanto tempo, em quantos anos, o número de frangos passará a ser 5 vezes o número inicial. Aqui na coluna do número de aves, que mostra o número de aves, nós temos os resultados aqui, ó, e podemos perceber que aqui a gente tem 4 vezes o número inicial no tempo 2, ou seja, no segundo ano a gente tem 4 vezes o inicial. Já no terceiro ano passa para 8 vezes o número inicial. Então, com certeza, vai haver um tempo aqui entre 2 e 3, um tempo aqui t, entre 2 e 3, que não é um número inteiro, que vai me dar um resultado que eu quiser entre 4 e 8 vezes o número inicial, que no caso é 5 vezes o número inicial. Então, eu preciso descobrir o tempo de maneira que eu tenha o seguinte, o número de aves eu quero que seja 5 vezes o número inicial. Então, esse tempo a gente pode afirmar que é entre 2 e 3, porque entre 2 e 3 nós temos uma quantidade 4 vezes o número inicial e 8 vezes o número inicial. E eu quero algo entre 4 e 8, que é 5. Bom, a gente sabe resolver isso. Ó. Vamos resolver então. Como a gente já tem a fórmula é n igual a 2 elevado a t vezes n0. A gente quer tentar descobrir em que ano ou em que tempo o número de frangos ou de aves vai ser 5 vezes o número inicial. Então a gente vai substituir esse n aqui na fórmula pela expressão 5n0.
Então vai ficar assim, ó, 2 elevado a t vezes n0, que é igual a 5n0. Como não tem nenhum sinal de mais ou de menos atrapalhando a gente aqui, é só multiplicação, podemos cancelar n0 com n0. Por isso que eu disse para vocês lá no início que não importava o número inicial. Então sobrou o quê? 2 elevado a t igual a 5. Isso é uma equação exponencial. Notem que, vamos lembrar, quando a gente aprendeu a resolver as equações exponenciais básicas, a gente sabe que para resolver uma equação a gente tem que igualar em ambos os membros a base. Igualar a base em ambos os membros. Como aqui é 2 elevado a t e aqui é 5 e 5 é primo, não dá para fatorar mais, então aquilo que a gente já sabia aqui não vai valer. Para isso, então, não dá para fatorar aqui o número igual à base. A gente fatorava assim, ó, 2 elevado a t igual a 16, aí 2 elevado a t igual a quanto? 2 elevado a 4, aí a solução dessa equação é t igual a 4. Então, a partir de agora, vocês vão aprender um novo conceito matemático, que são os logaritmos, para resolver esse tipo de situação. Beleza? Então, o logaritmo nada mais é do que esse expoente aqui. Ó. Não importa se vai dar um número inteiro ou decimal a partir de agora. Então, por exemplo, a pergunta é: qual é o número que eu elevo 2 para obter 5? Não tem um número inteiro, mas os matemáticos inventaram o seguinte: esse número t vai ser o logaritmo do 5 na base 2. E aí eles criaram na época que não tinha calculadora e tal, uma tabela com valores para logaritmos em qualquer base, seja base 2, base 3, base 10. Beleza? A gente vai ver isso com mais calma lá para frente. Então, ó, aquilo que eu falei anteriormente está escrito aqui resumindo. Ó. Note que na resolução do problema proposto não conseguimos reduzir todas as potências à mesma base, que é nesse ponto aqui. Só garantimos que o x, no caso é o t, né? Eu chamei de x aqui, mas é t, como eu coloquei anteriormente. O t tem que estar entre 2 e 3. Ó. Vamos voltar na tabela lá. Para a gente ter um número de aves igual a 5 vezes o número inicial, o tempo tem que estar entre 2 e 3. Foi o que eu escrevi ali no próximo slide, nesse slide aqui. Esse número t é dito o logaritmo de 5 na base 2. Então, o expoente de uma equação exponencial vai ser o logaritmo. Nesse caso aqui, o logaritmo de quem? De 5 na base 2. E aí o problema vai estar resolvido. Então, o tempo vai ser dado por essa expressão aqui, ó, log de 5 na base 2. Portanto, o logaritmo representa o expoente de uma equação exponencial. Pode ser t ou x, beleza? Vou botar t aqui de novo. T. Vamos responder as perguntas para entendermos melhor o que é o logaritmo. Então, quando a gente modela um problema através de uma função exponencial e a gente quer solucionar algo ali dentro daquele problema, pode ser que a gente tenha que resolver uma equação exponencial e caia numa situação em que não dê para a gente igualar as bases. E aí a gente usa o logaritmo. Só que vamos treinar então a ideia de logaritmo a partir de agora. Qual é o expoente que devemos elevar 2 para obter 8? Então pensa assim, ó. Qual é o expoente que eu elevo 2 para obter 8? É claro que aqui a gente consegue igualar as bases, certo? Então, fatorando 8, vai dar 4, 2, 2, 2, 1, 2 ao cubo, certo? É claro que muitos dos alunos já sabem que é o 3, né? Então, 2 elevado a x igual a 2 ao cubo. Cancela aqui, cancela. Portanto, esse expoente é o 3. A partir de agora, então, a gente pode escrever de um jeito diferente essa potência, transformando em logaritmo o expoente. Então, o logaritmo aqui, o expoente x aqui, vai ter um nome que vai ser indicado por log de 8, ó, log de 8 na base 2. Então, toda vez que a gente perguntar assim, qual é o expoente que eu levo um número para obter outro número, esse expoente é quem? É o logaritmo daquele número naquela base. Então, ó, o log de 8 na base 2 com certeza é 3. Qual é o expoente que devemos elevar? Ó, qual é o expoente que devemos elevar 10 para obter 10.000?
Muitos já sabem, né? 4. Então, aqui resolvendo o x é 4. Esse x igual a 4 vai passar a ser indicado na forma logarítmica assim, ó. Como x é o expoente de uma equação exponencial básica aqui, a gente pode transformar isso no logaritmo. Então, o x vai ser log de 10.000 na base 10. Log de 10.000 na base 10. Beleza? Que nesse caso é 4. Continuando, qual expoente? É só para a gente treinar a ideia, né? Lá era um probleminha que a gente caiu numa equação que não dava para resolver de maneira cujo resultado não era inteiro, mas aqui a gente já está treinando, serve para tudo, número inteiro e a partir de agora número decimal, como veremos nas próximas aulas. Por enquanto vamos só treinar. Qual é o expoente que devemos elevar a 3 para obter 243? Então, ó, qual é o expoente que eu elevo 3 para obter 243? É uma equação exponencial que nesse caso dá para fatorar, não é mesmo? Então, quando não der para fatorar, a gente vai deixar indicado o logaritmo. Então, 243 por 3 vai dar 81, por 3 vai dar 9, por 3, 27, perdão. Aqui vai dar 9, 3, 3, 3, 1. 3 é a quinta. A gente sabe, então, que 3 elevado a x igual a 243 vai ser trocado por 3 é a quinta aqui, ou seja, x é igual a 5. Mas a gente vai passar a reescrever isso aqui de outra forma, utilizando o logaritmo. Então, esse x aqui, que é o expoente dessa equação, vai se chamar log. Então, log de quem? De 243 na base 3. Log de 243 na base 3, que nesse caso é 5. Qual o expoente que devemos elevar a meio? Então, ó, qual o expoente que devemos elevar a meio para obter 64? Então, é uma equação exponencial básica. Basta fatorar o 64, que é 2 elevado a 6. E a gente sabe também que aqui é 1 meio, aqui é 2. O que a gente precisa fazer mesmo? Inverter a base e trocar o expoente. Então, aqui vai ficar 1 meio elevado a x igual a 1 meio elevado a menos 6. Porque inverte a base e troca o sinal. Portanto, x igual a menos 6. Reescrevendo isso na forma de logaritmo, a gente tem que x, ó, observa aqui, o expoente é o logaritmo. X então é igual ao logaritmo de quem? Desse número aqui na base que a gente foi dada. Então, 64 na base 1 meio. Então, com certeza, mais à frente, quando a gente tiver a habilidade, a gente vai saber que log de 64 na base 1 meio é menos 6. Que a pergunta é, qual é o expoente que eu elevo 1 meio para obter 64? O resultado é menos 6. Esse expoente aqui é o logaritmo de 64 na base 1 meio. Qual é o expoente que devemos elevar a 35 para obter 1? Essa é bem tranquilo, né? Ó, é 0, né? Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então aqui a gente tem que o x é igual a 0. Portanto, esse x aqui é quem? Log de 1 na base 35. Então o resultado disso é 0. Para finalizar aqui, qual é o expoente que devemos elevar a 2 para obter 5? Então, essa é a situação que nós recaímos ali no início da aula, não é mesmo? Da situação do frango lá, quando a gente queria saber em qual tempo o número de aves seria 5 vezes o número inicial. Ou seja, qual é o tempo? Esse tempo é dado por logaritmo, como todos os outros também são dados por logaritmo. Só que aqui o resultado é um número inteiro, tá vendo? Que a gente já sabia que dá para igualar as bases. Agora aqui não dá para igualar as bases, a gente vai deixar indicado. Então vai ficar x igual a log de 5 na base 2. E aí a gente acessa uma tabela ou usa a calculadora. Pessoal, definição de logaritmo então. Chama-se logaritmo de b na base a. A gente vai indicar assim, ó. Então, logaritmo de quem? De b na base a. O número x tal que a elevado a x é igual a esse b. Onde a e b são números positivos e a tem que ser diferente de 1. Então, aqui está a definição, ó, que é o que a gente fez aqui de maneira informal anteriormente nos exemplos. Então, ó, quando aparecer log de b na base a,
Esse logaritmo de b na base a vai ser igual a um número real, x. C e somente c, a gente vai fazer assim, ó. A elevado a x tem que dar b. Exemplo aqui, ó. Log de 343, não, 243 na base 3. A pergunta é, qual é o número que eu elevo 3 para obter 243? 5. Então, ó, log de b na base a é igual a 5, x aqui, então o b aqui é 243, o a aqui é 3 e o x aqui é 5. Então, ó, log de b na base a é igual a x, pela definição, C somente C o quê? Você vai pegar a base, elevar a x, o resultado tem que dar esse aqui de cima. Então vai ficar A elevado a x igual a B. Vamos conferir nesse exemplo aqui, ó. 3 elevado a 5 tem que ser igual a quanto? 243. 3 elevado a 5 igual a 243. A gente vai ver no próximo slide como que calcula os logaritmos utilizando essa definição. Então lembre-se disso. Ó. O logaritmo de um número b numa base a vai ser x. C e somente c, a elevado a x tem que ser igual a b. Onde b e a são positivos e a base tem que ser positiva e diferente de 1. Então a condição de existência do logaritmo, condição de existência, eu acho que eu não coloquei lá na frente não, vou colocar aqui, ó. É que esse b aqui, que é chamado logaritmando, tem que ser maior que zero, e o a, que é a base, tem que ser maior que zero e diferente de 1. Beleza? E x, que é o resultado do logaritmo, é um número real qualquer, tá? Não tem restrição não. Pode ser positivo, negativo, fracionário, o que for, tá bom? A restrição para a existência do logaritmo é que o logaritmando, que é o b, tem que ser maior que zero, né? Positivo, e a base também tem que ser positiva, e a base tem que ser diferente de 1. Tranquilo? Vou dar um exemplo aqui, se a base fosse igual a 1. Log de 7 na base 1 é igual a quanto? Não sei, x. Então, 1 elevado a x tem como dar 7? Não tem. Portanto, a base tem que ser diferente de 1. Beleza? Outro exemplo. Log de menos, vamos botar aqui, menos 4 na base 2 igual a x. Qual é o número que eu elevo 2 para dar 4? Então, qual é menos 4, aliás. 2 elevado a x igual a menos 4. Tem como eu substituir o x por qualquer número aqui real cujo resultado é menos 4? Se eu colocar 2, vai dar 4. Se eu colocar menos 2, não vai dar menos 4, vai dar 1 quarto. Então, também por isso que o logaritmando tem que ser positivo. E a base também tem que ser positiva. Então, a condição de existência do logaritmo está aqui. Ó. O logaritmando tem que ser maior que zero, a base tem que ser maior que zero e a base também tem que ser diferente de 1. Vamos treinar então um pouco para finalizar essa aula. Calcular pela definição. Então, galera, olha só. Para começar a treinar logaritmo, para a gente aprender, a gente vai utilizar a definição de logaritmo para resolver os logaritmos, ok? Mais à frente, a gente vai perceber que a gente não precisa utilizar essa definição quando a gente souber direto, pelas propriedades que a gente vai ver na próxima aula, e é isso. Então vamos lá. Quando se diz calcular pela definição, é o seguinte, ó. A gente vai chamar o resultado do logaritmo aqui, ó, que a gente quer descobrir de x, porque a gente não sabe, né? A princípio a gente não sabe. E a gente vai usar aquela definição que está lá no slide anterior. Log de b na base a igual a x, o quê? C e somente c, a gente pega o a elevado a x, e esse resultado tem que ser b. Então, o a elevado a x tem que ser igual a b. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. 3 elevado a x igual a 81. Então, ó, 3 elevado a x igual a 81. Aí a gente vai resolver uma equação exponencial. Aqui eu já vou colocar direto, porque a gente já sabe que 81 fatorado é 3 a quarta. Então, ó, caiu numa equação exponencial. Então, ficou 3 elevado a x, que é o que a gente aprendeu, né? Que o logaritmo vem de uma equação exponencial. E é o resultado do logaritmo é o expoente, né?
Então, 3 elevado a x tem que ser igual a 3 elevado a 4, igualei as bases. X tem que ser igual a 4, é bem fácil, tá vendo? Então, o logaritmo de 81 na base 3, log de 81 na base 3, é igual a 4. Quanto que é log de 5 na base 5? Não sei, x. Vamos usar a definição aqui, ó. Definição. 5 elevado a x, ó, 5 elevado a x tem que ser igual a 5. Qual é o número que é elevado a 5 dá 5? Com certeza é 1. Portanto, x igual a 1. Quanto é log de 100 na base 10? Não sei. X. Utilizando a definição, temos que 10 elevado a x tem que ser igual a quanto? 100. Então, pela definição de logaritmo, 10 elevado a x tem que ser igual a 100. Bom, mas 10 elevado a x igual a 100 é o mesmo que 10 elevado a x igual a 10 ao quadrado. Ou seja, x igual a 2. Então, log de 100 na base 10. Pessoal, nós veremos mais à frente que quando a base de um logaritmo for 10, a gente não vai precisar mais escrever a base 10, só a base 10, tá bom? Então, log de 100 na base 10, a gente vai escrever apenas log de 100. A gente pode omitir a base. Assim como a gente tem raiz quadrada de um número, a gente omite aqui o índice 2, no logaritmo, quando a base é 10, a gente pode omitir a base e a gente vai saber então que a base é 10, tá bom? Bom, quanto é log de 0,001 na base 10? Pela definição, vou chamar isso aqui de x, já que a gente não sabe, né? Calcular pela definição. Isso aqui é equivalente a quê? 10 elevado a x tem que ser igual a 0,001. 10 elevado a x, 0,001 é 1 milésimo. E 1 milésimo é 1 sobre 10 elevado a 3. Invertendo a base vai dar 10 elevado a menos 3. Então aqui vai ficar 10 elevado a menos 3. Quem souber pode ir direto aqui. Portanto, x igual a menos 3. Logo, log de 0,001 na base 10 é menos 3. Continuando, calculando pela definição aqui. 3 elevado a x tem que ser igual a raiz de 3. Daí temos que 3 elevado a x, aqui é um radical, a gente já sabe que transforma uma potência cujo expoente é uma fração, vai dar 3 elevado a meio, portanto x é igual a meio. Então, log de raiz de 3 na base de 3 é igual a meio. Então, calcular o logaritmo pela definição, a gente pode remeter àquela pergunta inicial. Qual é o expoente que eu elevo 10 para obter 100? 2. Qual é o expoente que eu elevo 3 para obter 81? 4. Qual é o expoente que eu elevo 3 para obter raiz de 3? Meio. Qual é o expoente que eu elevo 2 para obter 1 quarto? Então, essa é a definição de logaritmo. Então, vai ficar assim, ó. 2 elevado a x igual a 1 quarto. Portanto, 2 elevado a x igual a 1 meio ao quadrado. Invertendo aqui a base, teremos 2 elevado a x igual a 2 elevado a menos 2. Logo, x igual a menos 2. Ok? Continuando aqui para terminar, faltam 1, 2, 3 letras. Utilizando a definição, teremos 5, aqui é 5, tá? 5 elevado a x tem que ser igual a 1 sobre 125. 5 elevado a x tem que ser igual a 1 sobre 5 ao cubo. 5 elevado a x é igual a 5 elevado a menos 3, que é a regra que nós já sabemos. Inverte a base e troca o sinal. Portanto, x igual a menos 3. Logo, portanto, log de 125 avos na base 5 é menos 3. E aqui, quem já sabe, quando os dois são iguais aqui, ó, como letra B, o resultado vai dar 1. Então aqui é 1, né? Qual é o expoente que eu elevo 54 para obter 54? Vamos chamar de x, né? A gente está calculando pela definição, vamos usar a definição então. 54 elevado a x tem que ser igual a 54. Coloca 1 aqui, portanto, x tem que ser igual a 1. Para finalizar, log de 1 na base 6.
Pela definição, vamos chamar isso aqui de x, aplicando a definição aqui, ó. A base tem que estar elevado a x e o resultado tem que ser igual ao logaritmo. O logaritmando aqui, né? Esse aqui é o logaritmo. Então vamos lá. 6 elevado a x tem que ser igual a 1. 6 elevado a x é igual a 6 elevado a 0. Portanto, x é igual a 0. Super tranquilo, né, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima aula, beleza? Um abraço.